dia 11 de janeiro de 2023. Nesse vídeo eu irei dizer 7 pontos que você precisa saber para iniciar os investimentos em 2023. Do absolutamente zero. O que vai ser preciso? 7 pontos simples. Então fica no vídeo até o final, que é para você não perder nenhum ponto. Primeiro ponto, poupar. Hoje em dia, muitas pessoas tentam poupar para poder investir ou até para guardar um dinheiro para fazer alguma coisa. Só que as pessoas sem educação financeira e sem entender como o jogo funciona, acabam invertendo o processo. Como é o processo comum que as pessoas fazem de forma equivocada? Elas tentam poupar o que sobra no final do mês. Só que para quem ganha um salário mínimo ou um pouco mais, é muito difícil sobrar dinheiro para poder poupar. Então, as pessoas que têm já um certo conhecimento de educação financeira querem poupar mais ou poupar até o mínimo possível, elas usam os métodos corretos, uma poupança eficaz. Como funciona? Como é que se joga o jogo de poupar dinheiro? Ao invés de você querer poupar o que sobra, você primeiro poupa o dinheiro que você acabou de receber, depois você gasta. Eu sei que é difícil fazer isso para quem ganha um salário mínimo ou até um pouco mais, porém, para chegar em algum lugar, você vai precisar abdicar de certas coisas. Então, assim que o dinheiro cair na conta, você poupa 5 a 10% e manda para uma conta. E o que sobrar ali, você vive o resto do mês. Então, poupar é isso. Essa é a forma correta de se poupar. Se você usar esse método, todo mês você vai conseguir poupar, mesmo que seja pouco dinheiro. Se você ganha um salário mínimo, se você poupar 5 a 10%, o que seria 5 a 10% do salário mínimo? Uns 150, 200 reais. Então, ao invés de você esperar final do mês sobrar algum dinheiro, você faz o jogo inverso. Você poupa, depois você gasta. Segundo ponto, reserva de emergência. Hoje em dia, é mais comum a reserva de emergência ser usada para uma métrica de desemprego. Ou seja, você que é contratado e inesperadamente é demitido, você já pega aquele fundo de garantia ali básico para 2, 3 meses. Se você tiver uma reserva de emergência bem estruturada, você consegue suprir aí de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Então, usando a métrica de reserva de emergência, você vai pegar aí o seu custo de vida mensal. Quem ganha um salário mínimo e consegue poupar um pouco, tem um custo de vida aí em torno de R$1.000. Sei que é difícil, mas tem pessoas que vivem com R$1.000. Então, se o seu custo de vida é R$1.000, você vai multiplicar de 6 a 12 vezes. Assim você obtém de 6 meses a 12 meses de reserva. Que nesse período você pode procurar um outro emprego. Então sua reserva de emergência vai ser bem empregada nesse ponto, se você ficar desempregado. Terceiro ponto, contas e corretoras. Hoje tem muitas contas que você pode usar para deixar o dinheiro e o dinheiro ser remunerado. Quais contas hoje em dia podemos usar de forma que remunere pelo menos 100% do CDI? Hoje temos a conta corrente do banco IT, ele rende 100% do CDI e é subsidiado pelo banco Itaú. Então é um banco digital seguro. Um banco digital independente é o Nubank. Ele também rende 100% do CDI. Apesar de o sistema de remuneração dele ser um pouco diferente. Em vez de remunerar diariamente, ele remunera a cada 30 dias. Mas ainda assim é 5% CDI. Então você
que deixa dinheiro na conta corrente de bancos grandes sabe que o seu dinheiro está literalmente parado lá, apenas se desvalorizando. Assim, você que também tem dinheiro na poupança, por mais que nominalmente os números estejam aumentando lá a cada mês, o seu dinheiro também está desvalorizando pela poupança, pois o rendimento da poupança é muito inferior à nossa inflação atual. Então, as contas que têm uma remuneração de 100% CDI, apesar de não bater a inflação, é muito melhor do que poupança. Corretoras de valores. Você vai precisar de uma corretora de valores que ela vai intermediar os seus investimentos. É através dela que você encontra as opções de investimentos. Quais as melhores corretoras e mais seguras do mercado brasileiro hoje? Temos a corretora Rico, a corretora Clear e a corretora Nuinvest. Essas, sem sombra de dúvidas, são as mais ranqueadas como procuradas para intermediar os investimentos dos clientes. Então, por que elas são as mais procuradas? Além de a Rico e a Clear serem uma das mais antigas aqui no Brasil, quem subsidia elas é o Banco XP. Então, por trás dela existe um banco grande, seguro e consolidado no mercado. E na corretora Nuinvest, quem subsidia ela é o banco Nubank. Então, essas três corretoras estão muito bem amparadas e seguras para passar segurança para seus usuários. Quarto ponto, transferências. Você vai precisar colocar dinheiro nas suas corretoras de valores para poder investir. Então, da sua conta corrente com remuneração de 5% CDI, que eu sei que você, depois de assistir esse vídeo, vai procurar uma conta corrente que remunere. Você vai fazer uma transferência da sua conta corrente para a sua conta da corretora, para poder fazer as suas compras dos ativos. Um ponto muito importante dessa transferência de conta corrente para conta da corretora é a segurança. Um exemplo, se por um acaso a sua senha cair nas mãos de terceiros e eles acessarem sua conta da corretora, eles podem tentar transferir o seu dinheiro da corretora para a conta de terceiros. Por mais que eles consigam entrar na sua conta, eles não vão conseguir realizar essa operação, pois essas operações só são autorizadas para o destino do seu próprio CPF. Então, você só pode transferir dinheiro da sua conta corrente para a corretora no seu CPF, assim como da sua corretora para uma conta corrente para o seu CPF, ou seja, a mesma titularidade. Então, esse é um ponto muito seguro nas corretoras. Quinto ponto, classe de ativos. Hoje no mercado temos a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, eu vou restringir em falar de títulos do Tesouro, e na renda variável eu vou me restringir em falar de fundos imobiliários e de ações de empresas. Então, na renda fixa nós temos os títulos públicos, que temos o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Na renda variável temos as ações de empresas e os fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais é do que aglomerado de imóveis, onde você compra a cota e vira um participante dos imóveis. Ações de empresas. Você literalmente compra uma ação e se torna um sócio minoritário de uma determinada empresa. Se você está entrando agora no mundo dos investimentos e não está entendendo nada que eu estou falando, não se preocupe. Nos próximos vídeos eu farei explicações específicas para cada classe de ativos, ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Tanto ações, como fundos imobiliários, como títulos do Tesouro, como CDBs. Eu vou explicar tudo isso de forma individual e mais explicativo de uma forma prática. Sexto ponto, tipos de ganhos financeiros. Você pode ter dois tipos de ganhos financeiros.
a valorização do ativo que você comprou e a renda passiva mensal. O primeiro, quando você compra um ativo, ele vai se valorizar. Dependendo do ativo, ele vai se valorizar. Quando você faz a venda, você obtém o lucro, ou seja, o ganho de capital que você investiu. Um exemplo, você comprou um ativo de R$10. Em determinado tempo, ele se valorizou e hoje está R$15, R$20. E você quer vendê-lo. Quando você faz a venda, você realiza o lucro, que nesse caso foi de 50% a 100% de lucro. O segundo modo de obter um ganho financeiro é através da renda passiva. O que é a renda passiva? É você ganhar dinheiro mensalmente através do patrimônio invertido. Explicando de uma forma didática, é literalmente você colocando seu dinheiro para trabalhar para você. Então, quando você compra um ativo de renda variável, ele vai lhe remunerar mensalmente, dentro das classes de renda variável que eu expliquei agora há pouco. Antes de eu falar o sétimo ponto e o mais importante do vídeo para você começar a investir em 2023, se esse vídeo está lhe ajudando a aprender algo sobre investimento, eu peço que você clique no botão de gostei, que isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo está sendo relevante e ele vai encaminhar para mais pessoas. Então, o sétimo ponto e o mais importante do vídeo, objetivos. Você precisa de objetivos. Os objetivos farão com que você dê sentido a poupar todos os meses. Cada mês que se passa e você poupa e investe, se você tem um controle dos seus investimentos, você vai ver que você está um passo a mais para conquistar o seu objetivo ou suas metas. Dessa forma, você vai se sentir motivado a continuar poupando e investindo cada vez mais, aprendendo sobre o assunto cada vez mais. Então, o mais importante do vídeo, e para você investir, é ter objetivos. Não só objetivos financeiros, objetivo em tudo na vida. Se você tem objetivos e tem atitudes de poupar ou de caminhar em direção aos seus objetivos, uma hora ele vai ser realizado, uma hora você vai atingir suas metas e seus objetivos. Então, eu acredito que o mais importante é ter um objetivo ou um propósito. Cada vez que você der um passo em diante aos seus objetivos, você estará mais perto de conquistar aquilo que você tanto deseja. Se você está começando a investir agora ou procurando informações como investir, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aqui no card, que é onde eu explico os principais golpes financeiros que estão sendo aplicados. Então, além de aprender como investir, você também precisa aprender como identificar um possível golpe. Se você ficou até aqui assistindo esse vídeo, eu te agradeço. Eu me chamo Eduardo Nunes e eu quero ajudar você a ter uma vida financeira melhor através da educação financeira e dos investimentos.